Olá pessoal, continuando então a nossa sequência de videoaulas aqui do nosso curso básico de ASP.NET Core. Nós vamos hoje fazer um cadastro simples utilizando Razor Pages para os nossos usuários do sistema. Nas aulas passadas nós efetuamos a verificação do login do usuário, né, e a autenticação via cookies. Então hoje nós vamos criar uma tela simples aqui utilizando Razor Pages para que nós possamos cadastrar novos usuários. De início será uma tela bem simples, né, sem a necessidade de autenticação ou de níveis de permissão, por exemplo, um nível administrador para poder cadastrar os usuários. Então, só lembrando que nós estamos utilizando aqui o padrão MVC, né, Models, Views e Controllers. E agora nós vamos introduzir também as Razor Pages. Então, inicialmente aqui na nossa classe Startup, nós precisamos aqui no método Configure Services adicionar a referência das Razor Pages. E também aqui no nosso método Configure, precisamos adicionar os endpoints, mapear os endpoints das Razor Pages também. E vejam que interessante é esse ponto em relação ao ASP.NET Core, né? Ele permite que nós utilizemos tanto o padrão de controllers como de Razor Pages simultaneamente. Isso, em alguns casos, pode ser muito bem utilizado, né? Em outros casos, se não for bem utilizado, pode acabar dando confusão. Então, muito bem. Para nós começarmos aqui a criar as Razor Pages, vamos precisar criar uma nova pasta aqui no nosso projeto, que vai ter o nome de Pages, que é o padrão de pastas das Razor Pages. Aqui dentro, então, eu vou criar uma nova Razor Page. O modelo vai ser em branco mesmo. E eu vou dar o nome de cadastrar. Nós precisamos lembrar também que quando nós estamos utilizando o padrão de Razor Pages, né, o ideal é que nós utilizemos as views ou todas no padrão MVC ou todas no padrão Razor Pages, né? Mas como nós estamos tentando utilizar os dois modelos aqui, é necessário que nós copiemos aqui a pasta Share, View Imports e View Starts também aqui para dentro da nossa pasta Razor Pages, para que ele possa pegar o nosso layout e demais detalhes aqui também. Então, muito bem, iniciando aqui, nós vamos acessar o site Get Bootstrap e vamos pegar aqui um componente bem simplesinho, um modelo de formulário. Vamos utilizar esse modelo básico aqui mesmo, né? Porque nós só vamos precisar, afinal de contas, do nome de usuário, igual nós criamos o banco de dados na aula passada, né? Nós vamos precisar ali do nome de usuário, o nome efetivo da pessoa e a senha, né? Então podemos utilizar esse HTMLzinho básico aqui, que o Bootstrap ele já nos fornece. Então, muito bem. Vamos apagar aquilo que nós não precisamos. Uma mudança que nós podemos observar aqui das Razor Pages é que as views e as controllers, né, comparando aqui, fazendo uma analogia com o padrão MVC, né, então nas Razor Pages as views e as controllers é como se elas estivessem juntas no mesmo arquivo. Então aqui na nossa primeira Razor Page, com o nome cadastrar, nós percebemos que ela tem um cadastrar model aqui vinculado a ela, né? Esse cadastrar é como se ele fosse a nossa controller cadastrar. Então, todos os métodos, sejam get, post, né, eles serão configurados aqui dentro dessa model, cadastrar model. Tá bom? Então, dando 2 cliques aqui para abrirmos o projeto, nós já conseguimos perceber aqui mais uma mudança em relação ao padrão MVC.
No padrão MVC, quando nós queremos carregar a página via GET, né, nós precisamos dar um return view e o método ele retorna um iActionResult. No padrão Razor Pages, nós não precisamos de nenhum retorno e nós não precisamos retornar a view também. No entanto, esse return view ele nem existe aqui no padrão Razor Pages, né? Porque esse padrão é inteligente o suficiente para saber que esse onGet aqui ele vai retornar a view, vamos dizer assim, né, a página que tem o mesmo nome da model. Então, dizendo isso de maneira mais simples, né, esse método onGet aqui, as Razor Pages já entendem que vai retornar essa view cadastrar. Então nós não precisamos nos preocupar com isso, né? No entanto, como eu comentei, o return view ele nem existe aqui. Nós temos um similar que é o return page, mas nós não precisamos utilizá-lo aqui. Isso a gente futuramente pode estar vendo também. Então, muito bem. Nós vamos criar aqui algumas propriedades do tipo string, que vai receber o nome, o usuário e a senha. A senha, nós vamos dizer que o tipo de dados, o data type, ele vai ser do tipo senha. Só para que quando nos vincularmos aqui com a nossa view, né, ele apareça no lugar, quando você estiver digitando, ele apareça ali os asteriscos, pontinhos, ao invés de aparecer a senha digitada, né? Nós vamos adicionar uns data annotations aqui também, de registro obrigatório, né, que é obrigatório informar esse valor. Só esquecemos de passar o error message. Muito bem, é obrigatório então informar o nome. É obrigatório informar o usuário. E é obrigatório informar a senha. Eu vou dar um distanciamento entre eles aqui, para que a gente não se confunda, para que a gente consiga ver a separação deles, a separação dos atributos. Então, no padrão MVC, normalmente nós iríamos utilizar algumas view models para fazer essas validações aqui. Aqui no padrão Razor Pages nós não precisamos disso. Só que para que os dados a partir da view, a partir do nosso formulário aqui, né, eles possam ser capturados pela cadastrar model, nós precisamos adicionar mais uma anotação aqui, que é bind property. Como atributo opcional, nós podemos acrescentar aqui o suporte ao método get, né? Ou seja, se esse parâmetro aqui ele pode ser passado via URL também, que a nossa cadastrar model vai receber esse parâmetro, né? E vai fazer o bind aí no parâmetro, se ele for passado pela URL também. Aí nós adicionamos esse supports get. Precisamos fazer isso para todos os atributos, para que eles sejam recebidos a partir do formulário. Normalmente, como que nós iríamos fazer um método post no padrão MVC, né? Precisaríamos colocar aqui o HTTP post, o método ele ia retornar um iActionResult e o nome dele seria cadastrar, por exemplo. E esse método recebe uma view model. Normalmente seria assim que nós iríamos fazer, né? Que essa view model iria conter os dados do usuário para nós inserirmos no banco. Aqui no padrão de Razor Pages é bem diferente e até mais simples. O nosso método, vamos definir ele como task aqui, o retorno do tipo void, né? Percebam que toda essa mudança aqui, né, todas essas funcionalidades que esse método no padrão MVC faria, aqui no padrão Razor Pages nós precisamos apenas disso. Tá? Então, muito bem.
Eu vou deixar ele como void aqui por enquanto, apenas para ele não ficar dando erro aqui. Então esse método aqui nós estamos dizendo para as Razor Pages que quando for efetuado um post nessa URL, que seria /pages, /cadastrar, ele vai cair dentro desse método aqui. E observe que eu não preciso passar os parâmetros aqui no construtor do método, porque as Razor Pages elas já entendem que os parâmetros são esses aqui. Por isso que nós colocamos esse atributo bind aqui. Muito bem. Então, apagando isso aqui para a gente não confundir, nós vamos receber os dados aqui via post aqui dentro, né? Vamos voltar aqui no nosso formulário, apenas editar as informações que nós copiamos lá do Bootstrap. Muito bem. Esse form aqui, nós vamos indicar a URL onde será efetuado o post. Então, nós vamos digitar aqui o HTML helper ASP page e vamos informar o caminho, né? No caso, /pages a gente não precisa, então só /cadastrar. O método dele vai ser post e vai ser capturado pelo nosso método aqui, onePost. Muito bem, vamos utilizar aqui também os HTML helpers, né? Do ASP4. Esse type password ele é colocado automaticamente quando aqui na nossa model nós informamos esse data type aqui, data type password. Então, ele automaticamente é inserido aqui no HTML quando a nossa página é renderizada. Esse aqui no caso seria o usuário, né? E esse aqui de baixo a senha. Muito bem, vamos dar um Ctrl F5 aqui só para a gente visualizar como está ficando o nosso projeto. Muito bem, essa primeira view que carregou aqui, ela ainda é do padrão MVC, né? Mas basta a gente dar um /cadastrar aqui que ele vai abrir a nossa Razor Page. Então, nós já copiamos aqui do Bootstrap, né? Esse padrãozinho, podemos fechar aqui o site do Bootstrap. Muito bem, então quando eu efetuar o post, ele vai capturar as informações, né? O formulário vai enviar as informações para esse método aqui, onePost, e os dados vão vir preenchidos aqui nesses atributos, nessas propriedades aqui em cima. Muito bem, vamos lá então na nossa login controller, copiar a nossa conexão com o MySQL. O padrão de Razor Pages ele é inteligente o suficiente para entender que o nome do método ele pode ser onePost ou onePost async. Eu vou deixar ele como async aqui, apenas para a gente identificar facilmente que esse método ele é executado de forma assíncrona, né? Embora a gente use o await aqui no método. Então, vamos realizar os imports necessários. Aqui faltou a declaração async. Muito bem. E tudo isso daqui nós podemos apagar. Muito bem. Então, a nossa conexão com o banco de dados ela já está feita aqui, né? Porque nós copiamos da aula passada. E agora a nossa connection string, ela está aqui em cima, né? A nossa query ela vai ser do tipo insert na tabela usuários. Os campos são nome, username e senha. Se você não lembrar esses campos aqui, é só você dar uma olhadinha no seu banco de dados, como é que eles estão. E vamos passar aqui os valores. O nome. É interessante que nós podemos usar aqui as strings interpoladas, né? Só de colocar esse caractere $ aqui. Isso facilita bastante. Então, nome, usuário,
e a senha. Nesse momento nós não estamos utilizando nenhum tipo de criptografia aqui na senha e nem fazendo algum tipo de validação para verificar se o nome de usuário ele já não está sendo usado, né? Mas futuramente nós podemos fazer isso. Aqui nós podemos executar esse método de forma síncrona e não precisamos capturar o retorno dele. Apenas pedir para ele esperar. Então, como comentado, né, o método ele não tem retorno, né? Mas nesse caso aqui nós queremos que ele retorne um JSON dizendo para a gente se a ação foi executada com sucesso ou não. De início, como esse código aqui ele não prevê exceções, né, ele não prevê erros, a gente vai retornar sempre uma mensagem de sucesso. Futuramente a gente pode estar personalizando, né, para verificar se o usuário já não está sendo usado, se a informação realmente foi persistida no banco, né, se a senha tem um tamanho específico, né, e aí nós conseguimos retornar essas mensagens aqui para os usuários na view, né. Então nós precisamos mudar o retorno desse método, ele não vai ser mais o retorno do tipo void, né, que é sem retorno. Então ele vai retornar um iActionResult, assim como no padrão MVC. Só que no padrão MVC, aqui na login controller, por exemplo, nós retornávamos um JSON dessa maneira. Return JSON e passávamos o nosso JSON. Aqui no padrão de Razor Pages, nós precisamos retornar um JSON de uma maneira um pouquinho diferente, esse JSON result aqui. E vamos passar uma mensagem, usuário cadastrado com sucesso. Por que nós estamos fazendo todos esses retornos aqui com JSON, né, ao invés de redirecionar para uma nova página? Porque futuramente nós vamos aprender a fazer o post dos formulários usando Ajax, ou seja, sem trocar de página. E aí nós vamos utilizar alguns plugins para mostrar uma mensagem personalizada para o usuário, que seria como se fossem um alert do JavaScript, para aqueles que conhecem melhor, né? É como se eles fossem um alert mais bonito, um alert mais personalizado. Por isso que nós estamos retornando sempre um JSON aqui com uma mensagem. E futuramente a gente pode passar também, caso ele dê erro, ele retorne algum erro aqui também, né? Para que mostre esses alertas personalizados para o usuário. Então, nosso código basicamente ele já está funcionando, né? Nós podemos apenas acrescentar aqui na nossa view um span com uma classe TextDamager para ele ser o nosso ASP Validation Form, que eu me esqueci desse detalhe. E com isso nós podemos capturar essas mensagens de erro aqui da nossa model. Eu vou adicionar esse ASP Validation aqui para todos os atributos aqui do nosso formulário. Corrigindo, aqui é um ASP For, não um ASP Page, o ASP Page é aqui em cima. Muito bem, vamos ao Ctrl F5, rodar o nosso projeto. Olhando aqui o nosso banco de dados, a nossa base de dados, nós temos apenas esse usuário de nome administrador e usuário admin aqui cadastrado, senha 123. Então voltando, vamos recarregar aqui a página e já está aparecendo para a gente a mensagem dizendo que é obrigatório, né, informar os dados. Então eu vou informar aqui o nome de teste, usuário teste e a senha vai ser 12345. Vamos persistir no banco. Deu um erro na nossa sintaxe do MySQL. Então vamos ver o que nós digitamos errado. Tem uma aspa a mais aqui, ó. É isso que deu errado. Vamos recarregar nosso formulário. Usuário cadastrado com sucesso. Não se preocupe com esses erros de char7 aqui, porque quando nós aplicarmos aquilo que eu comentei dos alerts personalizados ali para o usuário, né, as mensagens de sucesso, de erro personalizadas para o usuário, ele não vai ter esse problema de caracteres especiais aqui não, tá bom? Então, nosso usuário já foi cadastrado com sucesso. Podemos verificar aqui no banco, está aqui o nosso usuário testes. E assim, nós findamos, né, mais essa aula de como utilizar aqui
cadastro básico aqui usando as Razor Pages, né? Aí cabe a vocês decidirem nos projetos de vocês pessoais, né? Se vocês gostarão de utilizar esse padrão aqui MVC, né? Models, Views e Controllers, ou de Razor Pages. Então, até a próxima aula. Aí na próxima aula nós vamos ver como continuar o nosso CRUD, né? Vamos fazer uma listagem dos usuários no banco, também o editar e o excluir. Até a próxima aula.